Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus aos domingos pela manhã. Estamos hoje no capítulo 15. Abra sua Bíblia, vamos ler, permaneça com ela aberta, para que possamos assim estudar a palavra do Senhor nesta manhã e tirarmos lições práticas. Nós vamos buscar hoje compreender a verdadeira adoração que Deus deseja para as nossas vidas. Mateus 15, amém? Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu: porque também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar aos seus pais, e assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: saiba que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados. Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Saindo dali, Jesus foi por uma região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu esta palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se deles, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
mulher, que grande fé você tem, que seja feita como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali, e vieram a ele muitas testemunhas, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos, e muitos outros o deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam, e os cegos viam, e glorificavam o Deus de Israel. Então Jesus chegou aos seus discípulos e disse: tenham compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos. E estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Pai Celeste, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse registro tão precioso, que o Senhor, ó Deus, inspirou os homens, ó Deus, a registrá-los. O Senhor, de uma maneira sobrenatural, os preservou para que pudéssemos abri-los hoje, lê-los e meditá-los nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque vemos a Tua mão bendita sobre nós nesta hora. E que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso entendimento, os nossos corações, para compreendermos a Tua palavra de uma maneira mais especial e mais profunda. Que os nossos corações, ó Deus, verdadeiramente não fiquem enganados, mas que o Teu Santo Espírito nos conduza à Tua verdade, ao Teu querer, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vemos então neste texto a segunda multiplicação dos pães, e vemos então o Senhor Jesus realizando novamente um prodígio no meio do povo e no meio daqueles que tanto precisavam de socorro. Na primeira multiplicação é bem preciso, eram 5 pães e 2 peixes. Na segunda multiplicação são 7 pães e alguns peixes, alguns peixinhos. Na primeira multiplicação sobram 12 cestos, na segunda sobram 7. E é interessante isso, que nesse texto, novamente, nós vemos o coração de Cristo. O coração de Cristo não está voltado para ver um grande número. Ele não quer ser um popstar. Ele não está ali interessado em ganhar curtidas. O coração de Jesus está cheio de compaixão. O coração de Jesus está cheio de ver e perceber o que o outro está sentindo. Ele se compadece dessas pessoas. Ele ora, ele roga ao Pai, e acontece então a nova multiplicação. A primeira multiplicação nós vimos então que eram 5.000 pessoas, fizemos um cálculo médio, umas 35.000 pessoas que estavam ali, que foram alimentadas. Aqui é 4.000 homens. Se a gente colocar as mulheres, que eles são casados, não vamos colocar que eles são polígamos, vamos colocar só alguns casados ali, mais 3.000 mulheres, 3.500 mulheres, 7.500 pessoas.
Falamos na outra que a média deles era 5 filhos, então você coloca 5, multiplica isso por 5, mais 20 mil, mais 30 mil pessoas, então Jesus os cura. Mas antes desta multiplicação, perceba isso, a ênfase que o evangelista está dando ao coração. Ele fala do coração, ele encerra o capítulo nos falando do coração de Jesus que se compadece com aqueles que estão com ele no meio do caminho. E esses que estão com ele no meio do caminho, ele está preocupado que se eles forem voltar, eles estão com fome, eles podem passar mal, eles podem ter algum colapso, eles podem ser agredidos. Jesus se compadece e traz uma solução para essas vidas. Agora, o texto começa falando daqueles que se importam mais com a tradição. E esse é um grande problema. Eu sou tradicional, mas para mim, a tradição, ela tem um princípio e um valor. A tradição não pode suplantar a vida. Nunca pode suplantar a vida. A vida é sempre maior do que a nossa tradição. Nada a gente pode querer fazer simplesmente pelo ímpeto da nossa tradição. A tradição nos garante princípios, valores que nós não vamos abrir mão. Então nós vamos lutar por esses valores. Mas a vida sempre vai ser maior do que a nossa tradição. Com isso estabelecido, a gente precisa ver aqui que esses fariseus, da primeira audiência aqui do capítulo 15, eles estão julgando Jesus, porque os discípulos não lavaram as mãos para comer uma refeição. Você faria isso com uma visita que chegasse na sua casa? Geralmente você faz assim, né? Recebe a visita, prepara aquele jantar, daí você fala, o lavabo está ali, você pode ir ali. Mas você não vai mandar a pessoa ir lá, vai lá e lava a sua mão, né? Espero. Mas tem gente que não está nem aí com isso, né? Eu fui, quando era seminarista, nós fomos fazer missões na favela de Heliópolis, a maior favela da América Latina, lá em São Paulo. E nós fomos visitar uma casa, eu mais um seminarista entramos numa casa. Na hora que nós chegamos naquela casa, muito simples. Eles tinham feito para nós ovos, um arroz e um feijão. Eu falei, hoje tem banquete. Eles sentaram, nós sentamos, lá não tinha um lavabo, mal tinha um banheiro. E nós almoçamos. No final do dia, aquela família foi à igreja, à nossa congregação naquela favela. E quando eles entraram na igreja, eles falaram assim, já vieram outros aqui, mas eles nunca aceitaram comer com a gente, nem beber uma água com a gente, como vocês fizeram. Vocês não reclamaram de nada. Então existem ambientes aos quais o nosso coração, a vida é mais importante que a nossa tradição. E até mesmo dos nossos costumes. Eu e a Soraya, em 2004, nós fomos para fazer missões lá no Peru. Chegamos lá, nós fomos no meio de uma tribo, dos Aimaras. Quando chegamos lá nessa tribo, nos serviram então as vísceras de alguns bodes. Eu tentei comer, irmãos, eu juro para os irmãos que eu tentei. A Soraya comeu 2 pratos, graças a Deus, aquele dia. Ela é mais missionária do que eu, mas eu não consegui comer. Eu só comi as batatas, que estavam maravilhosas. Esses fariseus, eles estavam colocando a tradição religiosa deles mais importante do que a vida. Lá nos Aimaras, uma garotinha virou e falou assim para mim, que viu o meu prato, que a senhora terminou de comer, eu virei no dela, né? Ela virou e falou assim para mim assim,
Gostou? Come mais. Veio de novo, irmãos, e aí eu tive que comer um pouquinho. Eu falei, já estou satisfeito. E eles ofereceram para nós o que era o melhor deles. Nós estamos vivendo uma sociedade tão individualista, tão mesquinha. A gente ouve os noticiários falando que a nação está dividida. O povo brasileiro não está dividido, amém, irmãos? Estão tentando colocar isso na mente dos brasileiros. Nós somos o país mais amigável do mundo. Nós temos as maiores nações que emigraram para esta terra e foram bem acolhidos por nós. Nós somos o país mais miscigenado do mundo, mais misturado com todas as suas etnias. Nós não podemos aceitar essas ideias que tentam nos dividir. Isso são tradições de homens que tentam dividir para conquistar. O Evangelho não é assim, amém, igreja? O Evangelho não é assim, porque a nossa regra do Evangelho é amar o outro, amar o próximo. É isso que Jesus está dizendo para esses judeus, esses que estão brigando com ele porque os discípulos não lavaram as mãos. O mais importante não é a sua tradição. O mais importante é o Evangelho de Cristo Jesus ao coração humano. Mas Mateus escreve esse texto de uma maneira tão profunda que ele fala de uma mulher cananeia. Vocês se lembram da história de Sansão? Vocês se lembram com qual povo Sansão estava batalhando? Eram os cananeus. Eles tinham ódio dos cananeus. Tanto é que Jesus fala para ela, olha, eu não vou fazer uma cura, eu estou aqui no meio de um monte de gente, de judeu, não vou fazer. E a mulher vira e fala assim, mas eu não sou digna nem das migalhas. Jesus olha para ela e fala assim, você tem uma fé que eu não encontrei nessas pessoas que se dizem ter fé. Então ele olha para essa mulher cananeia e fala, você tem uma fé. Então porque você tem essa fé, receba então o que você está me pedindo. E o texto diz para nós que a filha dela foi curada, que ela foi liberta, que ela foi restaurada, que ela foi transformada pelo poder da palavra de Cristo Jesus. Aqui então agora Jesus está extrapolando ainda mais a tradição, ele está extrapolando ainda mais aquilo que os homens estavam tentando dividir. Queridos irmãos, nós estamos vendo nesse texto quão grande é o poder do Evangelho de Cristo Jesus. E isso deve nos levar a compreender, então, queridos irmãos, como deve ser o nosso coração. O nosso coração deve ser o mais parecido de Jesus, amém? O mais parecido de Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado com muitas coisas nesse tempo que nós estamos vivendo. O primeiro cuidado, a religiosidade sem coração é vã. Fala comigo. A religiosidade sem coração é vã. Ele fala aqui no verso 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O nosso coração deve expressar a nossa submissão a Cristo Jesus. Deus não está atrás de performance. Deus está atrás de verdadeiros corações apaixonados por Ele. Amém, irmãos? Ele não quer performance. Ele não quer performance. Ele quer sinceridade. Fala comigo, sinceridade. Adore a Cristo com sinceridade. Adore a Cristo. Não porque você aprendeu a vir à igreja.
Adore a Cristo porque você encontrou nele a razão pelo qual você precisa viver. Adore a Cristo porque você reconhece o sacrifício dele na cruz do Calvário como substituição à sua vida de pecado, de iniquidade. Adore a Cristo porque ele se entregou no seu lugar para a sua redenção e te dar uma esperança eterna, porque ele ressuscitou da morte. Fala comigo, ele ressuscitou. Ele ressuscitou da morte. Hoje ele está vivo, ele reina. E ele fala conosco. Então a nossa adoração precisa ser fruto desse coração rendido a Deus. Desse coração grato a Deus, grato a Cristo. Outra coisa que esse texto nos diz, que nós devemos estar alertas, é sobre o nosso coração. O que o nosso coração, o que a nossa vida está produzindo. A nossa vida produz o quê? Observe como ele diz isso aqui, a partir do verso 19. Ele diz assim: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam as pessoas, mas o comer sem lavar as mãos não as contamina. Querido, a minha vida e a sua vida precisa produzir amor. A minha vida e a sua vida precisa produzir fé no coração das pessoas. Precisa produzir esperança no coração das pessoas. O nosso exemplo tem que ser um exemplo de uma família que ama, que acolhe, que é hospedeira, que demonstra amor, que demonstra afeto pelas pessoas. Nós não podemos ser meros religiosos que vêm à igreja e acham que pelo fato de vir à igreja está tudo bem. Não, não está bem. Se ao vir à igreja o teu coração não é contaminado pela graça redentora de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Desse amor de Deus, esse amor de Deus precisa encher a nossa alma. Amém, irmãos? Encher a nossa visão, encher a nossa atitude. Então, se antes a gente xingava, agora não xinga. Se antes a gente roubava, agora não rouba. Se antes a gente vivia uma vida sem fundamentos, agora a gente tem fundamentos. Porque nós estamos com Cristo em nossas vidas, amém? Essa é a verdadeira adoração. É a morte do nosso eu. Eu morri para mim, para viver com Cristo Jesus. O terceiro alerta desse texto é que ele fala que a fé autêntica rompe barreiras. Jesus rompeu barreiras. E olha, que além dele romper barreiras, olha a expressão que ele diz aqui, que é impressionante. Pedro fala assim para Jesus, verso 28. Se é o Senhor mesmo, mande que vá embora. O Pedrão, discípulo de Jesus, está olhando para a mulher cananeia e fala o quê? Manda ela embora. Pedro então achou que ela não merecia nem a graça, nem a atenção, não merecia um abraço, não merecia um acolhimento. Manda ela embora. Quais são as pessoas hoje que a gente manda embora? A senhora é enfermeira, os irmãos sabem. E em um dos lugares que ela trabalhou, chegou a mulher para fazer um atendimento com a Soraya. Ela estava com a tornozeleira. E chegou o companheiro, que também estava com a tornozeleira. Não era da equipe dela, então ela não teria que atendê-la. Mas o pessoal da equipe que tinha que atendê-los estavam morrendo de medo, porque falaram que eles eram terríveis na região. A senhora, não, manda eles virem aqui. E eles foram lá. E esse tipo de pessoa, assim,
já gosta de entrar botando banca, né? Entrou, falou uns trem lá para Soraya, e não sei o quê, daí virou e falou assim, ó, eu estou aqui para ajudar vocês, o que vocês precisam? O que vocês necessitam? Não, ela está grávida. Daí a Soraya falou, então, vamos fazer o pré-natal, vamos acompanhar e tal. E a Soraya acompanhou eles por 7 meses. E todas as vezes que eles iam, a Soraya começou a perceber que o rosto deles começou a mudar. E lá no meio das consultas, a pessoa virou e falou para ela assim, o que você tem? Ninguém quer atender a gente, ninguém gosta da gente, parece que aqui é só você está fazendo isso por obrigação? Ela virou e falou assim, estou fazendo por obrigação sim, porque é o meu trabalho, eu tenho que te atender e tenho que prestar um bom atendimento para você. Mas acima de tudo eu quero te falar, Deus quer te dar uma nova vida. Deus quer que essa criança nasça para ser uma alegria na vida de vocês. E a menina nasceu, uma linda criança. E quando nasceu, levaram para Soraya. E na hora que a Soraya pegou essa criança, ela orou e abençoou. Essa família hoje está numa igreja. Glória a Deus, igreja. Quem tem Jesus tem um poder dentro de si para transformar a vida do próximo. Amém? Então nunca esqueça disso. Não deixe tradição, filosofias gerarem preconceitos e afastarem as pessoas de você. Você tem o maior poder do universo dentro de você, que se chama o Evangelho de Cristo Jesus. Glória a Deus. Ele é poderoso. Ele é poderoso, o Evangelho de Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus precisa nos levar a romper barreiras. Por último, Jesus é suficiente para saciar toda a alma humana. Glória a Deus. Ele já saciou a tua alma. Ele sacia. Ele saciou essa multidão, 30 mil pessoas. Ele tem esse poder para saciar a alma. Ele não veio apenas para dar pão, mas Ele veio para ser o pão da vida, glória a Deus. O pão da vida é Cristo Jesus. O pão que alimenta o hoje, o presente, o teu amanhã, a tua vida. O pão da vida é Cristo. Ele é o maná, o nosso maná. O maná que Deus deu para sustentar o povo de Israel no meio do deserto. O nosso maná hoje é Cristo Jesus, amém? Que está em nosso coração. Agora você pode acumular o teu maná, Cristo Jesus, em tua vida todos os dias, se enchendo de Cristo Jesus, buscando a Cristo Jesus, confessando a Cristo Jesus, vivendo o Evangelho de Cristo Jesus. John Piper, ele fala que a verdadeira adoração nasce de um coração plenamente satisfeito em Deus. Cristo é a nossa satisfação, Cristo é a nossa alegria, Cristo é a nossa provisão. Confia nele, descansa nele. Meu querido professor Shedd falava que o cristianismo não pode ser reduzido a rituais, ele precisa transformar a alma, o coração. Ele precisa transformar a nossa vida, amém? Então levanta suas mãos aos céus, coloca a mão no teu coração nessa manhã e fala assim: eu quero viver para Cristo Jesus. Ser o exemplo, irmãos. Seja esse exemplo de Cristo Jesus na sua casa, no seu trabalho, por onde você for. A tradição é boa, mas ela não é fundamental se ela está enterrando a vida. O nosso coração precisa ser um coração transformado. A gente não pode viver preso no pecado, nas armadilhas que tentam nos afastar de Deus. A gente precisa romper pelo outro, romper pelo próximo. Não importa, ele é cananeu, não importa o que ele seja, ele também é alvo do amor de Cristo, e Cristo quer visitar a vida dele, como visitou a tua vida.
E este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você pode confiar, Ele é suficiente para você, amém? Na medida que você necessitar. Hoje você precisa muito de Cristo. Hoje você precisa de muita força de Cristo. Os teus dias estão difíceis, as tuas lutas estão pesadas. Então clama a Ele, Ele te dará graça, força, sabedoria para você viver e enfrentar o teu amanhã. Ele é a tua torre segura, Ele é o teu refúgio secreto, Ele é aquele quem nos sustenta e nos sustentará todos os dias de nossas vidas. Viva para Ele, viva para Ele. Vença essas coisas, esses empecilhos, essas coisas que estão dentro do coração. Vença maus pensamentos, vença adultérios, imoralidades, furtos, falsos testemunhos, blasfemas. Vença isso em nome de Cristo Jesus. Vença. Não viva assim como um cristão. Viva como alguém que ama e depende verdadeiramente em Cristo Jesus. Eu queria te desafiar nesse momento a você fechar os seus olhos e você fazer uma avaliação espiritual da tua vida. O que você precisa abandonar hoje? Preconceitos? Falsos testemunhos? Quais são os pecados? Quais são as iniquidades? Quais são aquelas coisas? Talvez é a tua negligência, a tua falta de compromisso, de ler a palavra, de buscar a Deus. Talvez é a tua acomodação espiritual, de não querer orar e permanecer orando firme em Cristo Jesus. Cristo foi até o fim por você. Ele foi até a morte, e a morte na cruz. Ele morreu, Ele verteu o sangue inocente dEle, para a redenção da tua vida e da tua alma, para garantir que você tem esperança eterna para você viver. E Ele quer te revestir para que você seja um pequeno Cristo neste mundo, neste tempo, para você levar essa graça salvadora, este amor de Deus a todos que precisam. Se nessa manhã você quer colocar sua vida nas mãos de Cristo Jesus, levanta sua mão. É você e Deus. Eu vou orar pela sua vida nesta manhã. Eu quero que Deus venha revestir a tua vida. Amém, Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém, Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, Pai, eu coloco essas vidas que hoje pedem, ó Deus, este revestimento do Senhor. Que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha guardá-los. Renovar a fé e a esperança de cada coração, enchendo eles do teu mais profundo e poderoso amor. Que a tua graça, que o teu amor se derrame sobre nós nesta manhã. Faz essa oração agora, fala assim: Senhor Jesus, eu não quero mais viver como eu vivia, eu quero viver para a tua glória. Faz essa oração em nome de Jesus. E que Deus assim nos guie a vivermos todos os dias na santa presença de Cristo Jesus. Amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.